Se eu estou olhando para esta tomografia e eu sei que eu vou fazer uma radiografia em PA desse paciente, esse paciente tem sinal da silhueta, sim ou não? Isso é curioso, né? Porque a gente às vezes fica decorando as coisas, não para pensar, e isso é muito até óbvio depois que você entende a sequência. Na radiografia em PA, o raio-x passa de onde? De posterior para anterior. Normalmente o átrio esquerdo ele não se estende aqui, ó, ele não sai de trás do externo. Quando ele sai de trás do externo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a tocar o coração e a fazer uma silhueta com uma interface com o pulmão. Então você passa a ter duas silhuetas quando você olha o PA. A primeira é formada pela interface do átrio direito com o pulmão e a segunda aqui, ó, pelo átrio esquerdo. Então você vai ter o sinal do quê? Do duplo contorno, que é um sinal que te remete ao quê? Aumento da câmara cardíaca esquerda, do átrio esquerdo. O átrio esquerdo talvez seja a cavidade depois do ventrículo esquerdo, né, que é a bomba, que tem a função de bomba. Talvez o átrio esquerdo seja a câmara mais lembrada aí, porque tem muitos sinais para nos remeter ao aumento da câmara esquerda. Qual o outro sinal que vem à sua cabeça quando a gente fala de aumento do átrio esquerdo? Eu vou reconstruir aqui, porque a gente tem outros sinais para pensar no aumento do átrio esquerdo. Quem é lá do curso de radiografia de tórax não pode errar essa, né? A galera da tomo às vezes fica laudando só tomo, esquece desses detalhes da radiografia. É o sinal da bailarina. O sinal da bailarina ele é caracterizado pelo quê? Pela elevação do brônquio fonte esquerdo. Então o brônquio fonte esquerdo eleva-se e aí a traqueia que está aqui e o brônquio fonte direito e o brônquio fonte esquerdo ficam como o corpo da bailarina com uma perna anterior e uma perna posterior. Uma coisa que você pode fazer é o que? Medir esse ângulo. O ângulo ele não pode ter 90 graus. Quando ele começa a se aproximar de 90, maior que 90 graus, você vai pensar em aumento da câmara, em aumento do átrio esquerdo, mas não, ó, deu 88 graus aqui. Me digam aí 3 causas que podem levar ao sinal da bailarina. Aumento do átrio esquerdo ou aumento de qualquer coisa que tiver embaixo da carina, né? Você pode ter uma linfonodomegalia subcarinal, especialmente quando você estiver falando de pacientes com câncer de pulmão, mas aí nesse caso vai ser muito fácil, você vai procurar pelo tumor no pulmão, na radiografia de tórax ou na tomografia, não vai encontrar. Você pode ter um tumor pequenas células, que às vezes é mais central, e aí ele pode abrir o ângulo da carina ou eventualmente você pode ter o quê? Um linfoma que cursa com linfonodomegalias que vão abrir o ângulo da carina ali. Então, o sinal da bailarina ele não é específico para aumento do átrio esquerdo, ele te ajuda a o quê? Pensar nessa hipótese, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui no mediastino, o que a gente está avaliando aqui? Os vasos, principais vasos. Então, anatomia básica aqui, né? A gente tem a aorta ascendente, à direita da aorta ascendente a gente tem o quê? A veia cava superior, que fica anterior ao brônquio fonte direito. Do lado, encostadinho na aorta ascendente, a gente tem quem? Tronco da aorta. E o tronco da aorta aqui, ele tem um pulo do gato, que é você avaliar o quê? Procurar sinais de hipertensão pulmonar, que são caracterizados quando a gente tem um calibre. Você tem duas formas de fazer, que é a medida. A medida é a partir de 29 e a forma semi-quantitativa, né? Qualitativa de fazer, que é você comparar com o quê? Com a aorta. Ele não pode ser igual ou maior que a aorta. Eu prefiro medir porque, como à medida que o tempo passa, a gente começa a ter ectasia da aorta, porque os pacientes vão desenvolvendo hipertensão sistólica,
A aorta pode ir ficando maior também, né? Então ela vai ficando ectasiada. Então, para você ter um tronco da artéria pulmonar maior do que a aorta, você precisa ter um baita de um tronco da artéria pulmonar. Então, nesse caso, eles estão praticamente iguais. Um deu 30, outro deu 31. Eu valorizaria. E a outra coisa é medir aqui as artérias pulmonares principais. A artéria pulmonar direita está aqui com 23 milímetros e a esquerda com 20 milímetros. Há trabalhos na literatura que usam 19 milímetros. Então a gente tem sinais aqui tomográficos que sugerem para a gente hipertensão pulmonar. Beleza, o que mais que tem aqui? A gente está vendo a teromatose calcificada da aorta, que pega aqui, ó, nitidamente a crosta de forma periférica. Você vê que não obstrui muito a luz do vaso e dificilmente você vai pegar uma teromatose calcificada que ocupe uma parte expressiva da crosta da aorta. Tem uma patologia que chama Coral Reef Aorta. Aorta em aspecto de coral, desse coral de praia. Aqui em Recife a gente tem os arrecifes, né? Em formato de arrecifes, que, se eu não me engano, é descrito para aorta abdominal e infrarrenal até. Já vi uns 2 casos. Na época da residência eu vi um e logo depois que saiu eu vi outro. Onde você tem tanto cálcio que você começa a reduzir de forma significativa a amplitude do vaso. Então você tem a teromatose calcificada da aorta. Então olhou para a teromatose e lembrar que a teromatose calcificada é uma patologia o quê? Sistêmica. Então você tem que estar atento que mesmo num atomo sem contraste, você tem que saber encontrar a coronária direita e a coronária esquerda. Nesse caso aqui a gente está vendo múltiplas placas calcificadas acometendo a coronária esquerda no trajeto da artéria descendente anterior. Lembrando que a coronária esquerda ela vai se bifurcar ali, ela tem o tronco, né? E o tronco vai se bifurcar em quê? A artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Esse aqui é o trajeto da artéria descendente anterior, onde a gente tem múltiplas placas lá na nossa página, né? No radioposto.com.br. Para quem é residente de rádio, tem lá uma sugestão de leitura, um resumo de artigo de um dos nossos colaboradores que resumiu uma metodologia para você quantificar e estimar na tomo de tórax o acometimento coronariano. Então é um artiguinho interessante para você dar uma lida, ler o resumo e, se gostar, dar uma aprofundada no artigo.